Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Essa é a segunda parte do nosso vídeo sobre colonização espanhola. Vamos resolver questões de vestibulares de história por assunto. O assunto, no caso, é a colonização espanhola. Na parte 1 desse vídeo, nós resolvemos da questão 1 a questão 8. Então agora nós vamos, tirando a questão 3 que eu não resolvi, nós vamos agora dar continuidade à nossa resolução de questões sobre a América Espanhola, da questão 9 até a questão, deixa eu olhar aqui, até a questão 16. Nós vamos resolver da questão 9 à questão 16. E sem enrolação, vamos resolver a questão 9. A questão 9, mais uma vez, vai falar sobre o Tratado de Tordesilhas, firmado em junho de 1494. A alternativa A, ela vai falar o seguinte, foi elaborado respeitando de forma equânime os interesses das potências envolvidas. Tome muito cuidado com essa alternativa, porque um tratado, mesmo naquele período histórico em que você tinha a intermediação papal, você não havia todas as tecnologias náuticas e cartográficas que se tem hoje. Então, os mapas daquela época não eram tão precisos quanto os mapas da atualidade, que nós temos os satélites enormes, extremamente tecnológicos, que nos ajudam a saber a localização exata, precisa de um determinado ponto geográfico, não existia nessa época. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Tratado de Tordesilhas ele não foi elaborado respeitando de forma equânime, ou seja, igual, os interesses das potências envolvidas, tá bom? Então, qual é a chave do entendimento, para você ver que a questão ela está errada? A palavra equânime é igual, tá? Então, é importante que o estudante ele tenha leitura para saber termos, que são sinônimos. O que são palavras sinônimas? São palavras diferentes que têm significados parecidos. São sinônimos, e o avaliador coloca sinônimos para eliminar aquele aluno que tem pouca leitura, que não sabe o que é equânime, o significado da palavra equânime, certo? Os semiletrados, na verdade, aqueles que leem pouco. Então, a alternativa A, ela está errada. Vamos ler a alternativa B. A alternativa B vai dizer o seguinte, nasceu de uma atitude incomum na época, a de resolver problemas políticos entre nações litigiosas pela via diplomática. Vamos lá. Essa alternativa, eu discordo dessa alternativa, por mais que o gabarito a coloque como uma alternativa possivelmente correta, tá? Não é essa da alternativa 9, é a alternativa D que é correta, tá? Mas depois nós vamos lê-la. A alternativa A vai dizer o seguinte, nasceu de uma atitude incomum para a época, a de resolver problemas políticos entre nações litigiosas pela via diplomática. Vamos lá, essa alternativa, no meu ponto de vista, ela está errada. Por quê? Porque não era incomum na época você resolver problemas políticos entre nações litigiosas pela via diplomática. Porque a diplomacia existe desde tempos pretéritos. No Império Romano, inclusive o termo diplomata, ele surge porque você dava a um indivíduo, certo, que era o diplomata, um diploma em que ele tinha imunidade para passar por territórios litigiosos e guerreiros sem ser agredido. Então, você não pode dizer que era incomum na época resolver problemas políticos de forma diplomática, até porque nesse período histórico a igreja ainda guardava um pouco de seu domínio da Idade Média de ser a instituição mais forte da Europa, certo? Nós estamos aí às vésperas de 1517, eu sei, quando Lutero prega suas teses em Wittenberg e a igreja começa a perder força política ou força hegemônica política na Europa, mas não era incomum resolver problemas políticos pela via diplomática, até porque a igreja gostava muito que se resolvesse esses litígios pela via diplomática, porque quase sempre os reinos cristãos buscavam a intermediação do Papa. E isso fortalecia a Igreja Católica, certo? Então não era incomum. Por outro lado, é fato que após a Paz de Westfália de 1648, tornou-se, quando instituiu-se uma balança de poder na Europa, a política da balança de poder, aumentou a frequência com a qual
as nações litigiosas utilizavam a via diplomática, certo? Então essa alternativa ela não está totalmente errada, mas ela está incorreta no meu ponto de vista, porque ele está falando taxativamente que era uma atitude incomum na época resolver problemas políticos entre nações litigiosas pela via diplomática. Tá bom? Não era incomum, embora após a Paz de Westfália de 1648, com a instituição da balança de poder, aumentou sim a via diplomática, mas já existia a via diplomática, tá? Ela não era tão rara como está colocando a alternativa B, que o gabarito coloca como a correta. A alternativa C, que eu concordo com o gabarito, ela vai dizer o seguinte: foi respeitado pelos portugueses que só transpuseram os limites impostos por ele no século XVIII com o Tratado de Madrid. Está totalmente incorreto. Se você for ver as bandeiras, certo? A expansão que ocorreu nas bandeiras nesse período histórico aqui no Brasil, os limites do Tratado de Tordesilhas nunca foram de fato respeitados pelos portugueses, até porque o Tratado de Tordesilhas ele passa ali no meio ali da região chamada Nordeste brasileira, né? Ele abarca aquela região ali e não tinha como você saber precisamente onde o paralelo do Tratado de Tordesilhas cortava. Até porque nesse período histórico, como eu já falei, não havia as tecnologias náuticas, topográficas, cartográficas que nós temos hoje. Então era muito difícil você saber onde exatamente passava o Tratado de Tordesilhas. Tá bom? Essa alternativa ela está errada. A alternativa D, que eu já dei spoiler, falei que ela é a correta, certo? Ela resulta da exigência da monarquia espanhola em reformular a bula intercoeteira que contrariava seus interesses. Antes do Tratado de Tordesilhas, isso eu estudei vendo a história diplomática do Brasil, certo? Em 2008, o Itamaraty lançou vários documentos de política externa brasileira, está inclusive no site da FUNAG, Fundação Alexandre de Gusmão. Quem quiser conhecer alguns documentos históricos brasileiros está lá publicado. E o primeiro documento histórico publicado, basicamente que abarca o Brasil, não menciona o Brasil, mas que interessa ao Brasil, é a Bula Intercoeteira, que ela é instituída um ano antes do Tratado de Tordesilhas. Então o Tratado de Tordesilhas foi o quê? Foi uma exigência da monarquia espanhola, tanto é que foi estabelecido em Tordesilhas, na Espanha, certo? Para que a monarquia espanhola ela pudesse reformular essa bula que, segundo ela, contrariava os seus interesses na América. Lembrando que a Espanha, 2 anos antes, havia financiado, né, a coroa espanhola havia financiado as expansões de Colombo, certo? Que chegavam na América, primeiro europeu a chegar na América. Portanto, na questão 9, a alternativa correta é a letra D. E a questão E, certo? Ela surgiu da necessidade de definir a possessão do território brasileiro disputado por Portugal e Espanha. Essa alternativa está incorreta, por quê? Porque não foi nesse momento histórico em que as divisões que vieram a partir do Tratado de Tordesilhas foi estipulado. Então você pega a divisão ali territorial, primeiro com o Tratado de Tordesilhas, posteriormente com o Tratado de Madrid e São Ildefonso, tá bom? Essa já é uma discussão mais profunda no âmbito da história diplomática, mas o que nos interessa aqui, na questão 9, o Tratado de Tordesilhas de 1494 resultou da exigência da monarquia espanhola em reformular a bula intercoeteira que contrariava seus interesses. Portanto, na questão 9, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 10, acho que aqui está aparecendo um pouco melhor. Questão 10 vai dizer sobre o poeta chileno Pablo Neruda. Pablo Neruda, poeta chileno, ao afirmar que a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem, referia-se especificamente, vamos lá, alternativa A, ao colonialismo do século XIX, quando efetivamente os espanhóis conseguiram quebrar a resistência das populações astecas remanescentes. Essa alternativa está incorreta e logo de início você vê que o colonialismo no século XIX não existiu aqui na América pelos espanhóis, tá bom?
Em que sentido que eu estou dizendo isso? É óbvio que aqueles que são adeptos dos estudos decolonialistas, né, não vão gostar do que eu vou falar. Mas não havia colonialismo no século XIX, já era outro período histórico. Então, quando ele fala que entrou a espada, a cruz e a fome para dizimar a família selvagem, que ele está falando da família indígena, isso aconteceu nos séculos XVI, XVII e 18, certo? Sobretudo no século 16 e 17, não no século 19, em que já estavam ocorrendo os processos de independência. Então essa alternativa ela está incorreta, e também você percebe que a resistência da população asteca, certo? A população asteca ela foi basicamente dominada ainda no século 16, tá bom? Ali com Hernán Cortés. Então essa alternativa está incorreta. A alternativa B vai dizer o seguinte: a aliança entre o poder monárquico espanhol e o cristianismo como fator de conquista e destruição das populações indígenas. Perfeito. Essa que é a alternativa que está em linha. Olha, lembra que ele fala aqui de a espada, a cruz e a fome? Ou seja, em que a espada, a cruz e a fome dizimaram a família indígena, a família selvagem, que ele fala, está se referindo aos indígenas que aqui viviam antes da chegada dos europeus e que foram e que sofreram um processo de colonização, de dizimação, tanto é que uma boa parte dessa população foi reduzida nos primeiros 50 anos da colonização em virtude das guerras, das doenças, da fome, da desagregação social, etc, etc, etc. Então, essa que é a alternativa que está em linha com o que está pedindo. Ele fala do poder monárquico, que seria a espada, ele fala do cristianismo, que seria a cruz, e ele fala da conquista e destruição, que seria a fome, certo? A alternativa B está correta, e a alternativa C ela está errada, porque ele está falando do estabelecimento do controle espanhol sobre a África subsaariana, efetivado em fins do século XVII. O colonialismo africano ele se intensifica no século XIX com a partilha da África. Tá bom? Então, existiu sempre a questão da colonização na África europeia, é óbvio. Os europeus, eles utilizaram a África durante séculos e séculos, antes inclusive da expansão marítima, para recrutar escravos, para conseguir mão de obra. Mas a colonização ali em loco, ela começa no século XIX, um outro processo. Tá bom? É um outro processo histórico em que o candidato, se ele quiser estudar, ele tem que estudar sobre a partilha da África de 1885 a 1887. Tá bom? Mas, para fins da nossa explicação de hoje, a alternativa C está incorreta e a alternativa D vai dizer o ascetismo, isto é, a privação material como alimentação, como forma de se fazer justo perante Deus, também está errado. Ascetismo não tem nada a ver com a questão da colonização. Ascetismo vem da reforma, ali das disputas religiosas europeias. Não vem ao caso entrar em detalhes sobre isso, mas ele vem ali das religiões europeias. Está errada a alternativa D. E a alternativa E fala a doutrina da justificação pela fé, importante como elemento de salvação da doutrina católica. Essa alternativa até poderia estar correta, mas ela só foca na questão religiosa. Ela não focou na questão militar. E o Pablo Neruda foca na questão militar, na questão religiosa e na questão social, que foi a desagregação e a fome que dizimavam as ditas populações selvagens, certo? Portanto, na questão 10, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 11. Aqui onde está o cursor, a mãozinha, né? É a questão 11. E a questão 11 vai dizer o seguinte: a mineração, em termos gerais, foi a atividade econômica mais importante da América Espanhola durante o período colonial, principalmente no México e na Bolívia. O tipo de mão de obra utilizada nas minas foi predominante. Vamos lá, antes de tudo, é importante que o candidato saiba que nas minas coloniais, sobretudo no México e na Bolívia, a mão de obra predominante era a mão de obra indígena. Tá bom? Não era mão de obra negra, era mão de obra indígena. O indígena foi utilizado largamente como escravo, aqui como servo, como escravo. É óbvio que o regime de escravidão e o regime de servidão do indígena era diferente do regime de escravidão do negro, tá bom? Era uma estrutura um pouco diferente, mas igualmente difícil, igualmente dominadora, igualmente genocida, melhor dizendo. Tá bom? Então, você já de saída, você já consegue
eliminar algumas alternativas aqui, tá? Por exemplo, eu vou fazer o contrário agora. Se você resolver da E para A, certo? Se nós formos eliminando da E para A, você já vê que aqui é indígena. Beleza, é indígena. Através do regime de trabalho voluntário. Esse trabalho era voluntário ou ele era compulsório? O trabalho era compulsório, ele não era voluntário. Por quê? Porque o europeu, ele entendia o indígena como preguiçoso. Não é que o indígena é preguiçoso, ele tinha uma concepção de trabalho diferente da do europeu. Mas para o europeu, o indígena era preguiçoso. Então o trabalho não era voluntário. Tá? A alternativa E está incorreta. A alternativa D fala que ela era indígena também, submetida ao trabalho escravo. Não era trabalho escravo. Tomem cuidado com essa alternativa, porque o indígena ele estava submetido a um regime de servidão, que era um regime genocida igual à escravidão, mas era diferente de trabalho escravo. A literatura não coloca o indígena como submetido ao trabalho escravo. É óbvio, pessoal, é óbvio que muitos indígenas sofreram a escravidão, óbvio, estavam em situação análogas à escravidão, mas juridicamente o status do indígena era como servo, tá? Inclusive como até desprovido de capacidade mental. Muitas vezes acreditava isso daí, uma besteira, só porque o indígena era culturalmente diferente do europeu. Então a E e a D também está eliminado. A C você já elimina, que ele fala que é a europeia. Tá errado. E a B você elimina também porque fala que ela é negra, certo? Então só sobra o que? A alternativa A, o indígena, submetido ao trabalho compulsório de caráter servil. Então você já, basicamente, se você saber, se o candidato souber que a mão de obra utilizada nas minas era indígena e era compulsória, o candidato, o aluno consegue resolver, o estudante consegue resolver facilmente a questão 11, portanto, na questão 11, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora na questão 12, aqui onde está o cursor, é questão 12. Ela vai trazer o seguinte enunciado. Na América Espanhola, a exploração da mão de obra de populações nativas foi largamente utilizada através de determinadas instituições. Dentre essas, uma das mais importantes foi a que permitia aos espanhóis cobrarem tributos dos nativos em gêneros ou prestações de trabalho nos campos. Vamos lá, pessoal, antes de eu ler as alternativas, eu quero fazer uma ressalva. O que a questão está querendo dizer com instituições? Olha aqui, onde está a mãozinha, ó. Foi largamente utilizado através de determinadas instituições. Entenda-se por instituições como status jurídicos que permitia a cobrança de tributo dos nativos e também a submissão desses nativos ao regime de servidão. Então, o que a questão está pedindo? Dentre essas, uma das mais importantes foi a que permitia aos espanhóis cobrarem tributos dos nativos em gêneros ou prestações de regime de trabalho. Então ele está falando de instituições, certo? Instituída pela coroa espanhola para explorar a mão de obra nativa. São essas instituições aqui, ó, a mita, o assentamento, o cabildo não, o cabildo é outra coisa, assentamento é outra coisa, mas eram três basicamente, que era a mita, a encomenda e a mita e a encomenda. Eram duas basicamente, certo? Só que ele está pedindo aquela que cobrava prestações de trabalho, ou seja, tributos dos nativos em gêneros e prestações de trabalho nos campos, certo? Então, aquela que você fazia para pagar um tributo pelo fato de você ser um nativo. Isso parece uma ironia, né? Você ser o dono da terra, chegou primeiro do que o colonizador, mas você passa a pagar tributos para o colonizador. Essa é uma questão que a gente não vai entrar, mas de idiosincrasia do europeu, que o europeu achava que todo mundo devia pagar o tributo, né? A questão da moeda, a questão da figura do Estado, que era totalmente diferente para o indígena. Mas o que a questão está pedindo? A prestação de trabalho nos campos, a questão do tributo, era a encomenda. Tá? Assentamento não era uma dessas instituições, o cabildo era instituições diferentes, era questão política, o ajuntamento também. Então, só havia duas instituições que estavam ligadas à exploração da mão de obra indígena, que era a mita e a encomenda. E no caso, a que cobrava tributos era a encomenda, certo? Portanto, na questão 12, a alternativa correta
é a letra D, não é uma questão difícil. Vamos à questão 13 agora. A questão 13 vai dizer o seguinte, ó, essa que é a questão 13 está aqui. O controle econômico da Espanha sobre seus domínios americanos fazia-se através do denominado regime de Porto Único. Nós já falamos, acho que no vídeo anterior. O órgão representativo desta instituição era, não tem segredo essa daqui, o órgão representativo, certo, da Espanha na questão do Porto Único era a Casa de Contratação de Sevilha. Não tem segredo essa, então não tem como se fazer por eliminação. Eu vou eliminar essa, não. O controle econômico da Espanha sobre seus domínios americanos fazia através do denominado regime de Porto Único. E o órgão representativo dessa situação era a Casa de Contratação de Sevilha, certo? Portanto, na questão 13, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora resolver a questão 14, também conhecida como antepenúltima questão da nossa série de resolução hoje. E a questão 14, deixa eu só colocar a questão aqui, ela é da Universidade Federal do Espírito Santo, ela é a seguinte, ó, ela tem várias alternativas aqui, várias assertivas, né? São, na verdade, 5 assertivas grandes, certo? E você vai colocar qual dessas assertivas aqui estão corretas, certo? Você só vai analisar as corretas. Vamos ler e refletir sobre elas. Refletindo sobre a organização do sistema produtivo das colônias hispano-americanas, é possível afirmar que a mão de obra indígena, vamos lá, alternativa 1, embora predominante no século XVI, foi progressivamente abandonada nos séculos seguintes, em decorrência da vigorosa campanha movida contra elas pelas monarquias protestantes europeias, que tentavam, desse modo, desarticular o sistema colonial espanhol de credo católico. Essa alternativa está errada, porque quando você fala, de fato, a mão de obra indígena ela predominou no século XVI, mas não foi progressivamente abandonada. O indígena ele foi explorado pelo colonizador europeu do começo ao fim do processo colonial, certo? E continuou sendo explorado depois pela elite crioula que ficou no domínio dos países depois, certo? É óbvio que à medida que eles foram se misturando, o colonizador europeu também foi explorando o índio misturado, né? O zambo, o mulato, etc, etc, etc. Ele foi explorando esse indígena, certo? Esse mestiço também. Portanto, a assertiva 1 ela está incorreta, tá bom? A assertiva 2 vai dizer o seguinte, foi extinta a partir de meados do século XVII, quando a plantation açucareira, outrora restrita à América Central, se difundiu pelas demais colônias espanholas, exigindo assim a captação no exterior de escravos africanos, cujo trabalho era mais rentável do que o do indígena. Também está errado, tome muito cuidado com essa alternativa, por mais que tenha ocorrido a ação dos padres jesuítas no sentido de coibir a exploração da mão de obra indígena, ela não foi extinta, certo? E tem outra coisa, o plantation era uma forma de exploração da terra que você necessitava de escravos, tanto negro quanto indígena. Então, quem não era branco ou rico estava sujeito à escravidão. Mesmo aqueles brancos pobres estavam sujeitos a um regime de trabalho que também não era fácil. Bom, a alternativa 2 está incorreta. A alternativa 3 vai dizer o seguinte, se processou basicamente por meio da encomenda, espécie de contrato de parceria segundo o qual o encomendeiro fornecia o capital e os indígenas a mão de obra para o desenvolvimento de uma determinada atividade colonial, repartindo-se igualmente os lucros obtidos. Está incorreto, a encomenda não era isso. Na questão anterior, nós vimos que a encomenda tem a ver com a questão do pagamento de tributos do indígena, pagar o tributo ao colonizador, né? Então, essa alternativa está incorreta. Descartem essa alternativa porque encomenda não é isso, tá bom? A questão 4 vai dizer o seguinte, se efetuou em determinadas regiões a partir da mita, instituição de origem incaica adaptada pelos espanhóis, a qual consistia em recrutar para trabalho nas minas, cidades e fazendas indivíduos escolhidos no seio das comunidades por sorteio, pagando-lhes um salário ínfimo pelos serviços prestados. Correta essa alternativa. A mita é uma instituição que tem origem na comunidade inca, em que você faz um sorteio e o cara vai lá,
trabalhar compulsoriamente. Ele recebe um salário, ainda que pequeno, tá bom? Então na mita ele é remunerado, na encomenda ele não é remunerado. Então qual é a chave do entendimento? Na mita há uma remuneração, ainda que mínima, e o sujeito é sorteado, e na encomenda não. Esse sujeito ele é obrigado a ir lá, e o que ele produz não vai para ele, o salário, ele vai para pagar um tributo. Portanto, a alternativa 4 ela está correta, tá bom? O item 4 ele está correto. O item 5 vai trazer isso daqui, ó. Nos termos em que se deu, acarretou a desestruturação das comunidades, as quais, com a exigência de trabalhos excessivos, não encontravam meios de reproduzir suas relações tradicionais, sendo então esvaziadas pela dizimação, pela fuga, pela autodestruição de seus membros. Correta a alternativa 4 e a alternativa 5 também estão. E a alternativa 4 está correta, a alternativa 5 também está correta. Essa era uma atitude, uma forma de você destruir a cultura do indígena. Você submetia ele a um trabalho tão grande que ele não tinha tempo de se relacionar com os seus. O que acontecia com isso, pessoal? A cultura morria. A cultura morria, porque se você não consegue pôr em andamento cotidiano a sua cultura, o seu modo de vida, você não tem tempo para viver tradicionalmente e reproduzir a sua cultura com as pessoas, ela morre, certo? O ser humano é o único animal que produz cultura, tá? Só que para isso você precisa de tempo, você precisa ter condições, circunstâncias favoráveis para isso. E o trabalho não deixava o indígena reproduzir a sua cultura, viver ao modo da sua cultura, então a sua cultura acaba sendo esvaziada e aí você não passava para os seus filhos, morria a cultura, certo? Portanto, na questão 14, a alternativa 4 e 5 estão corretas, portanto é a letra E que deve se marcar no gabarito, certo? Questão 14, letra E. Vamos agora à questão 15, também conhecida como penúltima questão da nossa resolução de hoje. Ela vai trazer um texto do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, para quem gosta. É um texto muito conceitual. Vamos lá. Em 300 anos, a rica montanha de Potosí queimou 8 milhões de vidas. A rica montanha de Potosí queimou 8 milhões de vidas. Os índios eram arrancados das comunidades agrícolas e empurrados, com suas mulheres e seus filhos, rumo às minas. De cada 10 que iam aos altos páramos gelados, 7 nunca regressavam. Luiz Capote, dono de minas e de engenhos, escreveu que os caminhos estavam tão cobertos que parecia que se mudava o reino. Nas comunidades, os indígenas viram voltar muitas mulheres aflitas, sem maridos, e muitos órfãos sem seus pais. Sabiam que na mina esperavam 1000 mortes e desastre. Os espanhóis percorriam centenas de quilômetros em busca de mão de obra. Muitos dos índios morriam pelo caminho antes de chegar a Potosí. A conquista rompeu as bases daquelas civilizações. Piores consequências do que o sangue e o fogo da guerra teve a implantação de uma economia mineira. Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. De fato, isso aconteceu, esse processo de exploração do indígena, mas eu não sei de onde que o Eduardo Galeano tirou esses números estratosféricos, mas não sei como que ele fundamentou a análise dele. Mas, é o texto dado e nós temos que trabalhar com ele. Beleza, lendo o texto do Eduardo Galeano, extremamente fundamental, na questão numérica, a questão nos pontos de vista numérico, a questão vai trazer o seguinte enunciado: de acordo com o texto, a forma de trabalho compulsório imposta aos indígenas era, segundo o texto, você só tinha 2 formas compulsórias de trabalho dos indígenas, certo? A corvéia não era as sesmarias, não era a capitulação, não era, então só sobra a mita e a encomenda. O que o texto do Eduardo Galeano está descrevendo é a mita, certo? Porque ele não fala de imposto aqui. Ele não fala de imposto. Então ele está descrevendo a mita, certo? Portanto, na questão 15, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 16. A questão 16 vai trazer o seguinte enunciado: há semelhanças entre os processos de colonização espanhol e português, como, por exemplo, no tocante ao uso de mão de obra escrava de origem africana e à produção açucareira para o mercado externo.
Entretanto, em relação à América Espanhola, essas características foram marcadamente vinculadas à colonização do Caribe e Antilhas. Em termos gerais, no entanto, utilizou-se em terras americanas de dominação espanhola fartamente a mão de obra indígena através. Vamos lá, o que ele está falando? E de que forma a mão de obra indígena foi explorada? Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte: da instituição da mita, que implicava na exploração do indígena na agricultura através do trabalho livre assalariado. Tome cuidado com essa alternativa, porque ela parece correta, porque ela fala o seguinte, até aqui está correto, através da instituição da mita, que implicava a exploração do indígena, mas não era na agricultura. E esse trabalho também não era livre, embora você tinha, como eu falei, uma pequena remuneração, certo? Então, não era na agricultura, era na mina e o trabalho era compulsório, tá? Se caso tivesse mina e compulsório aqui, ele poderia estar correto, tá? Mas está incorreto, a alternativa A descarta. A alternativa B vai falar que é da encomenda, costume que os espanhóis absorveram dos incas. Incorreto. O costume que os espanhóis absorveram dos incas, conforme eu falei na outra questão anterior, antes da do Eduardo Galeano, era a mita, não era a encomenda, certo? Então, as duas, a A e a B, estão incorretas. A alternativa C vai dizer assim, da guerra justa que dava o direito ao espanhol de explorar o trabalho de todo o índio prisioneiro de guerra. Tome cuidado com essa alternativa também, porque por mais que a guerra justa esteja correta, sim, certo? Ela dava o direito ao espanhol, ele explorar a mão de obra do índio que era prisioneiro de guerra, certo? Só que não é isso que a questão 16 está pedindo. Tá bom? Ele está pedindo de uma instituição, de algo colocado entre os dois processos, o português e o espanhol de exploração do indígena. Então a alternativa C, ela está incorreta, tome muito cuidado com ela, ela não está condizente com o que coloca o enunciado. Tá? A questão D vai dizer o seguinte, das missões jesuíticas que forneciam mão de obra indígena aos colonizadores espanhóis. Está errado. As missões jesuíticas, elas não permitiam, elas protegiam os indígenas, não permitiam que os indígenas fossem livremente escravizados pelos colonizadores europeus. Por outro lado, os jesuítas impunham a sua religião indígena. Tá bom? Então era um mal menor na visão do indígena você impor a sua religião do que você ser explorado por meio do que você ser explorado pelo colonizador europeu, certo? Portanto, a questão B está incorreta. A questão E, que é a única que sobra e que também é a correta, vai dizer da encomenda, que implicava o trabalho compulsório de grupos indígenas durante determinado período, compensado por certa quantidade de dinheiro nos mais variados serviços. Na questão 16, a alternativa correta é a letra E. Certo? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.